E o Politizando começa. Para você que não gosta de política, esse é o programa para você. Comigo, Érica Lima. A gente vai conhecendo tanta gente, porque nesse cenário, esse cenário político tá que tá, minha gente. Vocês estão acompanhando? A gente fez cobertura de convenção, as convenções já terminaram. Agora a gente vai falar com os nossos entrevistados porque eles já são candidatos. Lembrando que o objetivo do Politizando é falar de política de uma maneira educativa, para levar informação para você. Informação essa que a gente precisa, junto aos candidatos, entender como eles pensam, qual é a percepção deles, qual é a opinião deles. Então eles vão precisar opinar, sim. Eles vão precisar falar, inclusive, sobre os problemas de Manaus, porque muitos estão se candidatando, mas será que eles têm condição, competência para isso? Então, o nosso convidado, ele é advogado, ele é casado, já foi subsecretário na Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, que é a SENTEP. Ele já foi secretário de administração de Itacoatiara, tem experiência como chefe de gabinete da Câmara Municipal de Manaus, já foi assessor parlamentar da Aleam e ele é candidato do PMB, Partido da Mulher Brasileira. Aqui conosco, ele é Paulo Taironi. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Érica. É uma honra estar aqui no Politizando, aqui no Portal Convergente. Vamos nos expor, vamos falar sobre política, estou à disposição, vim aqui para isso. Olha, falei do seu currículo, achei interessantíssimo. Mas a gente já começa assim, no sincerão mesmo, né? Sim. Quando a gente fala do seu currículo, eu vejo que você tem bastante experiência de gestão e a gente olha o cenário para ser, né, vereador em Manaus. O que é o vereador em Manaus, Paulo, para você? Eu falo, inclusive, isso nas reuniões, Érica, porque é importante que a população saiba exatamente o que faz o vereador para que ela não gere uma expectativa em algo que ele não consegue cumprir. O vereador faz duas coisas, basicamente. Ele fiscaliza o prefeito e a sua administração e ele escreve as leis que regulamentam a nossa vida. É basicamente isso. Óbvio que ele tem instrumento para promover outras coisas, mas a função principal, a função típica que a gente fala do vereador é essa, fiscalizar e legislar. A gente faz isso porque, como é um programa que fala de política de uma maneira educativa e as pessoas que também estão assistindo a gente, muitas vezes elas não sabem e elas confundem o papel do executivo com o legislativo. Sim. Né? E aí a pessoa, para também concorrer a um cargo de vereança, ela tem que estar por dentro disso, né? Sim. Eu vejo que você tem muita experiência com gestão. Agora, pensando no cargo de vereança, eu quero perguntar de você, como é que está a tua relação com a população? Né? Aonde as tuas bases, é claro que ele não vai entregar tudo, que tem estratégia, mas aonde estão as tuas bases realmente mais sólidas para essa campanha em termos de voto? Érica, eu estou sendo muito bem recebido, graças a Deus, as pessoas têm tido uma recepção calorosa, têm interagido muito nas nossas reuniões. Nós estamos focando principalmente na Zona 40, que é a Zona da Alvorada, na Zona Sul e na Zona Leste, principalmente no Grande Vitória. Então, preciso mandar um abraço aqui para os meus amigos Senildo, do Grande Vitória, Patrícia, Elton, toda a equipe aí da Zona Sul e da Alvorada também, Rose, Nega, Pio e todo o pessoal ali do Santos. Estamos com um trabalho muito bacana ali também. Você sabia que antes de estar trabalhando na comunicação, eu fiz serviço social. Sim. E na época, como estagiária, eu trabalhei com várias pessoas e a gente fez, logo quando começou a ser implementado, o programa Bolsa Família. Certo. Quando o Grande Vitória ainda estava surgindo, olha só. Então, um grande abraço para o Grande Vitória, porque hoje, quando eu vou ao Grande Vitória, eu vejo que é enorme, é grande. E quando eu lembro ano passado, né, o surgimento desse bairro, eu vejo assim a necessidade de que essas pessoas ainda precisam de muita assistência, né? Eu não estou falando de assistencialismo, eu estou falando de assistência, políticas públicas. Sim, o Grande Vitória é um bairro que eu visito bastante. Então, o Grande Vitória tem aproximadamente hoje 55 mil pessoas, segundo o último censo. 55 mil pessoas moram no Grande Vitória e eles precisam de alguns cuidados básicos, por exemplo. Hoje só existe uma UBS lá. Na verdade, é uma casinha da família que precisa ser transformada, precisa crescer, precisa virar uma UBS, pelo menos porte 2. Essa é a principal demanda hoje do Grande Vitória. Assim como áreas de lazer, para você levar as crianças, os jovens, para ter uma alternativa ali. Mas principalmente saúde, Érica.
Eu não sei você, né? Mas eu penso que nesse cenário, olhando para a população, até mesmo os directs que a gente recebe, as pessoas comentando pelas redes sociais do Convergente, as pessoas estão reclamando muito sobre o aspecto de segurança pública e de saúde. Sim. E aí eu vejo que existem várias outras demandas, mas segurança, saúde, educação e infraestrutura é o que realmente tem que ser colocado como prioridade. No Sincerão, você tem que ser sincero mesmo, de fato, porque aqui a gente tem que emitir opinião. Certo. Opinião essa importante para que o eleitor saiba quem é Paulo Tairani. Então, nesse sentido, quando eu olho para a CMM, 41 vereadores que estão hoje lá, né? Quanto que você acha que a CMM tem que ser renovada? Eu acho que a CMM tem uma renovação de pelo menos 40% dos vereadores. E quanto que você gostaria que ela fosse renovada? 70%. Por quê? Porque os vereadores essa legislatura não foi uma legislatura que conseguiu contribuir muito para a cidade de Manaus. Então, alguns vereadores se omitiram em vários momentos, outros vereadores apresentaram poucos projetos de lei, poucos requerimentos, poucas indicações. Então, a Câmara não foi protagonista nesses últimos 4 anos. É por isso que eu tenho a sensação de que vai haver uma renovação grande, mas não tão grande quanto eu esperaria que fosse. Vamos falar agora com Paulo Tairani, Sim. cidadão. Por que você escolheu vir para a política? Érica, muito boa pergunta. A política, para mim, e o parlamentar, o político, ele tem condição de chamar a atenção para pautas importantes. A gente pode fazer um paralelo com os influenciadores. Os influenciadores, eles têm um apelo, têm um engajamento muito grande, e o político nem tanto. Mas quem de fato consegue mudar a vida das pessoas de uma cidade é o político. Então, quando ele foca o seu holofote para um problema, que na minha concepção é importante, você consegue chamar atenção para isso. E nem sempre as coisas que são realmente relevantes estão em discussão, como, por exemplo, autismo, como, por exemplo, mobilidade urbana. Eu não vejo tanta gente tratando desses assuntos. E na CMM, qual é a pauta que você viu como cidadão e disse essa não foi importante? Tem várias. Senta aí. Tem várias. Não vou me lembrar de pontos especificamente, mas eu tenho falado isso em todas as reuniões, principalmente com relação à idade dos ônibus, tá? Em 2022, foi alterada uma lei que anteriormente previa que os ônibus só podiam ter 10 anos de vida. Ou seja, o ônibus só podia rodar hoje, em 2024, se ele fosse de 2014 para frente. Essa lei caiu. Hoje nós podemos ter ônibus com 15 anos, 18 anos, como eu já vi recentemente lá no centro. Inclusive, esse final de semana eu recebi um vídeo, não sei bem se esse vídeo é desse final de semana, em que o ônibus 2011 perdeu o controle e acabou ocasionando a morte de um trabalhador. Então, essa talvez tenha sido o principal projeto que se transformou em lei, em que prejudica diariamente a nossa vida, principalmente de quem usa o transporte coletivo. Como cidadão, como você olha para a CMM, o que não te representa lá? Diz assim, olha, não me representa de fato. Quem não? Vários. Eu vou ficar bastante tempo falando aqui, se for Mas caso. aí vamos citar alguns nomes. Eu costumo dizer que, como a CMM é uma casa muito democrática, então nós temos políticos das mais variadas formas lá, né? Mas eu entendo que o político ele precisa ser o mais capacitado possível, tá? Então nós temos alguns políticos, eu cito aqui o vereador Sassá da Construção Civil, por exemplo, que é um cara que não se posiciona tanto em pautas importantes, ele puxa muito para as pautas do governo federal, afinal, ele é do mesmo partido do presidente da República. Então, o Sassá hoje não me representa. Quem mais? Professor Samuel também não me representa, não sou eleitor de nenhum deles, então posso falar à vontade. O professor Samuel fez uma fala muito infeliz há um tempinho atrás sobre a merenda escolar. A gente deu essa matéria, essa notícia. Muito ruim a colocação, eu nem sei se ele quis falar aquilo, mas ele foi muito infeliz nas palavras quando ele falou que a merenda não pode ter proteína, porque às vezes a criança não almoça em casa. E, professor Samuel, você precisa saber que em várias oportunidades, talvez essa seja a principal refeição de uma criança. Então, sim, eu entendo que precisa ter pelo menos 2 refeições bem balanceadas, um café da manhã para essa criança quando está chegando, e sim, uma merenda mais com cara de almoço do que de merenda. E quando você olha para a CMM hoje, com todas essas demandas, e você se colocando, você é candidato, né? O que tu faria diferente na CMM?
Muita coisa, muita coisa. Eu tenho algumas pautas que eu considero muito importantes. E eu falo sempre do autismo, porque a cada reunião que eu vou, Érica, eu percebo que tem surgido muitas crianças com o diagnóstico de autismo. E hoje o autismo não tem a atenção que merece. Vou te dar um exemplo. A cidade de Manaus não tem hoje um centro de atendimento, um centro público de atendimento às crianças autistas. Itacoatiara, uma cidade que eu passei há pouco tempo, tem, com muito menos dinheiro e com uma população muito menor, existe um centro de referência que atende mensalmente mais de 700 crianças com autismo, com TDAH, com diversas terapias. E a cidade de Manaus não tem. Temos vários institutos que fazem esse trabalho, mas nenhum deles custeado pelo poder público. E eu acho que isso para mim é uma prioridade. O autismo é uma pauta que ele vem sendo bastante discutida, propagada, porém, como você bem colocou, não adianta apenas falar, fazer campanha, colocar publicidade e não ter realmente, de fato, de direito, projetos. Projetos que venham efetivar isso. Um dos grandes problemas que eu identifico na questão do autismo é principalmente a estrutura que a gente fala do ensino infantil até o ensino médio. E vamos pegar agora Manaus, que é infantil a fundamental. Né? O que você faria como vereador para solucionar esse problema? O primeiro ponto tem que ser a educação dentro de onde as crianças recebem a educação. Então, teriam que ter campanhas voltadas à conscientização do autismo, para que as crianças e os jovens saibam exatamente o que é, saibam que essa criança, por ter um desenvolvimento, um ritmo de desenvolvimento diferente, ela precisa de uma atenção especial. E isso vai impedir o bullying, isso vai impedir os maus tratos dentro da escola, mas para isso precisam ter os mediadores dentro da sala de aula também, que nem todas as escolas, nem todas as salas de aula, infelizmente, têm. Então o vereador precisa mostrar para o prefeito, quem estiver no executivo, ao secretário de educação nesse momento, que essas crianças precisam de uma atenção diferente. Essa é uma demanda que eu recebo. E elas precisam, né, se socializar, porque a intenção agora é estruturar as unidades municipais de ensino para essa demanda. Sim. Né? Principalmente porque as crianças que são autistas, elas estejam no ensino regular. E esse ensino regular, porque antigamente tinha educação especial. Sim. E essa educação especial deu o que falar, deu pano pra manga. E hoje a gente sabe que tem que trabalhar essa questão realmente de misturar, né? Pra gente poder realmente implementar um processo que ele vai de inclusão social, como de fato de direito. Então eu vejo que com essa pauta que você está colocando, eu vejo que a questão realmente também de trabalhar os professores seria fundamental, né? Inclusão, monitores, né? Isso. Inclusão, Érica, é a palavra-chave. Em outro momento, as escolas pegavam as crianças especiais e colocavam todas numa sala só. Isso era nada mais do que exclusão. Hoje você precisa ter essas diferentes crianças com autismo, com síndrome de Down, com TDAH, estejam no mesmo ambiente que as outras crianças para que o conhecimento e a educação delas seja de fato acelerada. Inclusão, e eu uso sempre como exemplo. Eu tenho alguns amigos numa academia de Muay Thai, de Jiu-Jitsu lá na Betânia, que é a Shootbox. E durante as turmas regulares, eles têm vários alunos PCDs, eles têm vários alunos com síndrome de Down, tem alunos autistas, que desfrutam do mesmo horário dos outros alunos, sem diferenciação de tratamento, óbvio, com uma atenção um pouco maior, mas no mesmo horário, aprendendo as mesmas técnicas, as mesmas formações, as mesmas posições, diferenças, né? Para incluir de fato, para que essa criança tenha a mesma experiência. Eu vejo que você já teve experiência, né, como secretário dentro da Centep. E aí ela trabalha a questão de trabalho, empreendedorismo e inovação. Sim. E isso é necessário para Manaus, né? Sim. O que você pensaria para Manaus? A Centep hoje, há algum tempo a Centep administra o Cine Manaus. E quando nós chegamos na Centep, em 2016, o Cine funcionava lá no Garajão. Não sei se você vai lembrar, lá no centro. Só tinha essa unidade do Cine. E as pessoas iam para a fila na noite anterior. Se colocavam ali, dormiam ali para poder ter acesso ao Cine de manhã e conseguir pegar uma senha para, quem sabe, conseguir uma vaga de emprego. Com muito trabalho, nós conseguimos encerrar essas filas na madrugada. Até 2020, que é quando eu estava dentro da secretaria, a gente tinha esses números mais confiáveis. Hoje eu não tenho acompanhado tanto. Mas não existe mais. Se você for no Cine da Constantino hoje, no Cine do Shopping Felipe Dal ou nas galerias, onde ainda tem esses equipamentos, não existe mais fila da madrugada. Então as pessoas chegam e são atendidas graças ao processo que a gente implementou lá na Centep à época.
Nós criamos o Escritório do Empreendedor, que era um local onde todos os empreendedores concentravam-se ali para, ao invés de ficar rodando por várias secretarias, ia no Implurb, ia na CEMEF, ele ia só na Centep, conseguia os encaminhamentos para tirar o vará, para tirar a licença, tudo ali. Não precisava ficar rodando. Então, isso economizava tempo e dinheiro do empreendedor. É importante eu colocar aqui, principalmente para você que está assistindo a gente, o Portal Manaus toda manhã divulga as vagas de emprego. Então fica ligadinho, entra no nosso canal, porque lá tem a divulgação de vaga de emprego. Muito importante. Tanto o Cine Manaus quanto o Cine Amazonas, ambos divulgam as vagas de emprego. Então, se você está precisando se recolocar no mercado de trabalho, fica de olho aí no portal. A oportunidade para jovens é uma coisa que é muito questionada, que também é muito colocada, né? Eu vejo que a necessidade de hoje, principalmente porque aumentou o número de pessoas jovens, inclusive de eleitores jovens, Sim. É um medo, né? Será que eu vou ter o meu primeiro emprego? Será que eu vou ter minha experiência profissional? O que será do meu futuro? E eu vejo que isso é uma das demandas que quem está como candidato deveria colocar também como prioridade. Você tem algum projeto já pensado ou alguma proposta para isso, Paulo? Érica, parece simples, na verdade é simples. Hoje a prefeitura tem o programa Bolsa Universidade, o programa Bolsa Idiomas. Por que não que esses jovens que estão entrando na faculdade através do Bolsa não tenham um programa de estágio na prefeitura de Manaus, para que essa seja a sua primeira experiência no serviço público? Então, você que é bolsista do Bolsa Universidade, você pode também ter um estágio na prefeitura, remunerado ou não remunerado, vai depender do orçamento, obviamente, mas que esse jovem já tenha a primeira experiência ali, ainda no primeiro, segundo, terceiro período, para que comecem a sua carreira já com conhecimento amplo. A cidade de Manaus é muito grande, tem vários problemas, tem várias secretarias que tratam dos problemas da cidade. Então, por exemplo, se você... Inclusive pode ser como contrapartida, né? Exatamente. Se você é estudante de enfermagem, por exemplo, talvez um estágio numa UBS. Se você é estudante de economia, um estágio num dos equipamentos que tem a Secretaria de Finanças, e assim sucessivamente. A prefeitura pode fazer isso, não custaria muito. E para o estudante, para o jovem, seria impressionante, seria genial. Quando eu penso, a gente vai falando sobre Manaus, e eu já estou acompanhando várias eleições. Então a gente vê sempre assim, muito perfeito, né? O que as pessoas colocam. E depois, quando as pessoas elas são eleitas, elas não cumprem o que elas prometeram. E esse é um grande gargalo que eu acredito que a grande população ela está decepcionada. Não é à toa que os políticos estão se surpreendendo com a população em termos de voto, né? Porque a população ela está mudando, ela é dinâmica, né? Sim. E a influência nas redes sociais também está grande, mas não define um voto. Sim. Então, pensando nisso, o que você, olhando para a CMM, olhando para esse cenário, o que você fala sobre isso? É uma reclamação que eu recebo das pessoas nas reuniões que a gente tem feito. Que o vereador passou lá 4 anos atrás e nunca mais foi. Eu lembro de uma história, não vou citar o nome porque ele já se aposentou da política, mas no gabinete dele tinha um mapa, Érica, onde estava pintado de vermelho. Aí perguntaram, vereador, isso é onde você já visitou? Ele disse, não. Isso é onde eu já menti e não posso voltar. Então, antigamente era essa mentalidade do político, hoje tem que ser completamente diferente. Por quê? Porque com a rede social, está muito fácil do eleitor ir lá na tua rede social e dizer, ei, passou aqui 4 anos atrás, agora tem que querer meu voto? Não tem mais não. E da onde você está visitando aí? Tem aí eleitor que fala assim, rapaz, se esse cara vier aqui, vamos botar ele para correr. Tem muito lugar. Como é a minha primeira eleição, então eu não sofro essa resistência, né? Então tenho sido muito recebido, graças a Deus, muito bem recebido, graças a Deus. Mas tem muito vereador que se passar por lá, não vai ser tão bem recebido não. No Sincerão, não vou deixar de comprometer você, né? Vamos lá. Agora no Sincerão, voltando para a CMM. Agora já deu tempo de você pensar qual é o maior absurdo que você viu na CMM e você disse isso aqui a gente não pode deixar de comentar. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que foi nessa legislatura, mas salvo engano algum vereador propôs o dia do pão com Tucumã. Então isso para mim foi completamente desnecessário. E aí quando você faz um cálculo de quanto custa um projeto de lei, um requerimento, a prefeitura repassa para a Câmara Municipal aproximadamente 300 milhões de reais por mês. E quando você vai dividir 300 milhões de reais por mês pela quantidade de projetos de lei que são produzidos e principalmente pela qualidade desse projeto de lei, a gente está devendo muito. A Câmara está devendo muito para a população da cidade de Manaus. Isso precisa mudar. Você já foi assessor na CMM, então fala aí a maior pérola que você disse isso aqui eu não podia deixar de passar.
Teve uma proposta que eu achei muito legal, não foi porque eu escrevi não, mas eu achei muito legal e a gente volta um pouquinho no transporte coletivo. Você já reparou que atrás dos ônibus e na lateral tem aquele número de série? Ninguém sabe o que é aquilo. Então, nós propusemos um projeto para que as concessionárias de transporte coletivo colocassem uma legenda abaixo. Os 2 primeiros números indicam qual é a empresa a que aquele ônibus faz parte. E o 3º e o 4º número é exatamente o ano de fabricação daquele ônibus. Para que isso serve? Para a população saber se a gente está entrando num ônibus novo ou num ônibus velho. Infelizmente, o vereador com quem eu trabalhava era de oposição e esse projeto, que era muito bom, caiu, não passou. E o que você fala sobre isso? Explica pra gente, porque como foi assessor, e às vezes é realmente, eu entro no SAPL, né, que é o sistema que a gente, e você, como eleitor, por favor, entre no site da CMM, muitas vezes está até desatualizado, mas nessa atual gestão, que eu não vou puxar sardinha, gente, mas a gente tem que dar de fazer direito. Houve uma gestão, que era do Sabá Reis? Sim. Foi horrível, era um Davi caos, Reis. né? Davi Reis. Foi um caos. Então, a gente tinha muita dificuldade de pegar os dados do sistema. Com o André, do Caio André, melhorou. E aí, eu vejo a importância de a gente verificar isso. E aí, eu vejo lá, projetos arquivados. E importante eu colocar isso, porque quando a gente vê esses projetos arquivados, não toda vez, mas algumas vezes eu vejo que estão até projetos interessantes. Sim. Que realmente mudaria a vida das pessoas. E você já teve essa experiência lá. Por que ele se torna arquivado? Por vários motivos. Às vezes porque esse projeto não foi aprovado em alguma das comissões. Quando você apresenta o projeto de lei, se ele for relacionado à educação, por exemplo, ele precisa tramitar por algumas comissões da casa, comissão de finanças, e uma delas é a comissão de educação. A comissão, ela avalia se existe algum vício de propositura, algum vício de constitucionalidade. Às vezes o projeto aparentemente é muito bom, mas ele não pode ser proposto, porque ele exacerba O orçamento. Não, o orçamento, e também não é possível que o vereador produza aquele projeto, porque ou era de competência do prefeito, ou era de competência de um deputado estadual, e assim sucessivamente. E na politicagem, quando ele não sobe mesmo, como é que é? O vereador, quando ele está lá dentro, ele precisa saber fazer política. Ele precisa defender o seu projeto, ele precisa conversar com seus pares, seja de situação, seja de oposição, para mostrar, olha só, esquece que eu sou oposição, esquece que eu sou situação, esse projeto é importante para a população da cidade de Manaus. Então vem cá comigo, vota comigo, assina ele comigo, vamos fazer É possível fazer isso, Paulo? Claro, sem dúvida. O diálogo precisa ser diário ali na Câmara Às vezes as Municipal. pessoas veem os vereadores brigando, né? E aí acham que realmente, ele não gosta dele, não tem relação. Mas, né, é pelo contrário, porque eu também já cheguei na CMM e eu já vi oposição, situação, e depois nos bastidores eles dialogando normal. É um ambiente político. Você defende lados opostos, às vezes, mas quando o projeto de lei de fato é relevante, precisa ser esquecido que é a oposição e que é a situação. E qual é o vereador mais sem noção que tu acha assim da CMM? O sem noção, o Sassá pra mim é sem noção. O Dione Carvalho pra mim é sem noção. Por que o Dione é sem noção? Porque quem acompanha os pronunciamentos dele, ele não consegue concatenar 2 ideias. Para ele não fala coisa com coisa. Né? Ele até tem um nicho que ele defende das crianças cardiopatas, que é uma temática muito importante. Essas crianças precisam, de fato, de muita atenção. Só que, na hora de se posicionar, ele não consegue organizar as palavras a ponto de fazer um pronunciamento razoável. Então, ele, para mim, assim como o Sassá, também não me representa. Agora vamos aqui para a roleta política. Só lembrando aqui, tá? Acabou as convenções, mas a gente ainda está fazendo o programa logo após o dia que acabou a convenção. Então, por isso a gente ainda está com Natália Demes, mas Natália Demes não está como candidata. O pessoal está apoiando o Marcelo Ramos. Então, isso é só uma ressalva. Então, vamos aí rodar a roleta. Bora. Você roda a roleta e aí vai comentar sobre esse político. Marcelo Ramos. Vamos lá, Paulo. O que você acha de Marcelo Ramos? Marcelo Ramos, fico muito confortável para falar porque ele é meu amigo particular, Érica. É um cara extremamente... Vamos atrás de um inimigo, então, aqui. É um cara extremamente inteligente, conseguiu um feito inédito de ser um deputado federal de primeiro mandato, conseguir ser vice-presidente da Câmara Federal, isso é muito grande. Infelizmente, ele não teve êxito
na eleição passada, na reeleição, e agora disputa a eleição pelo PT. O grande problema do Marcelo, pelo menos pelas últimas pesquisas, é o alto índice de rejeição. Mas é um cara que tem ideias muito importantes, que eu considero algumas importantes. Por que você acha que ele não se reelegeu nessa última? Ele se candidatou como deputado federal, né? Sim, e não se reelegeu. Sim. Eu acho que ele estava numa coligação muito forte, num partido muito forte, né? E alguns votos, os votos de qualidade, eu tenho a sensação de que o Amon tirou dele. Então o Amon talvez tenha atrapalhado a eleição do Marcelo, porque eram votos assim mais ou menos de pessoas mais inteligentes. Marcelo, em entrevista pra gente pelo debate político, ele disse que não viria mais pra política, e ele veio. Acontece, às vezes a política te chama de volta. Tu podes até não querer, mas a política te chama. E o Marcelo tem uma fala que eu acho muito interessante, que ele fala que a única fila invisível que existe é a fila do CIGEG, porque você não sabe em qual colocação você está. Quando vai na loteria, vai no banco, você vê, não, tem 5 pessoas na minha frente. Um foi atendido, eu sou o 4º, eu sou o 3º. A do CIGEG a gente não enxerga. Na convenção, o Marcelo Ramos disse que tem um apoio, né, vai ter o apoio dos senadores, né, Sim. caso ele seja eleito. Mas os senadores, pelo que eu vi, estavam no palanque do Davi Almeida. Do Davi Almeida. Política, Érica. Você acha que isso pode mudar nos bastidores? Eu acho que o Marcelo... Existe dobradinhas ali? Eu acho que o Marcelo hoje não tem condição de ir para o segundo turno, apesar de eu ter a sensação de que ele vai fazer uma boa eleição. Nos debates ele irá muito bem, porque ele é muito inteligente. Eu, se fosse candidato a prefeito, eu iria preparado para os debates, porque você debater com o Marcelo não é fácil. Então, eu tenho a impressão que ele vai conseguir captar alguns votos ali durante os 45 dias de eleição e nos debates. Em termos de debate político, quem tu acha que vai faltar? Quem vai faltar? Olha... Eu acho que o Amon vai faltar. Você acha que o Amon não vai ter coragem? Que o Amon vai faltar. Por quê? Quando você vai para o debate, você fica... tu não consegues ter a edição da rede social. E vendo aqui rapidamente, eu entendo que tem 3 muito bons debatedores. O Wilker na Assembleia Legislativa, os pronunciamentos dele são muito bons. O Marcelo e o próprio Davi. O Davi é um bom orador. E quando você vai para o debate, você entrar em confronto com um desses 3 vai ser um problema. E quem é que você acha que vai para o segundo turno? Hoje, quem vai para o segundo turno, para mim, é o Davi e o Cidade. Você acha que o Cidade consegue garantir o segundo turno? Acho que o Cidade consegue garantir o segundo turno. Por quê? Você está caminhando com o Cidade, né? Estou caminhando com o Cidade. Tem andado com ele nas comunidades? Não tenho feito tantas agendas com ele, né? Mas nas agendas que eu vou, eu percebo que tem muita gente pró-Cidade. A convenção dele no último sábado, ela foi uma grande demonstração de força. Tinha muita gente na Arena Amadeu Teixeira, tinha o dobro de pessoas que tinha na visita do Bolsonaro aqui em Manaus, que era uma visita que o capitão Alberto Neto gerava muita expectativa, de ser ali o pontapé inicial da pré-campanha dele, e o Bolsonaro, com todo o apelo aqui de uma capital 60% bolsonarista, não lotou a Arena da Amazônia, e o Cidade lotou. Então essa foi uma grande demonstração de força. O Coronel Menezes fez até um vídeo, né, que ele disse que ia enviar para o Jair Bolsonaro, ex-presidente, né, dizendo que eles conseguiram, né, fez essa contraposição a lotar a arena. O que você acha? Como acha que o ex-presidente recebeu esse vídeo? Eu acho que deve ter ficado chateado. Você acha que está estremecida a relação do Cidade? Do Menezes? Não consigo te dizer. Menezes disse que não. Não consigo te dizer, mas teve uma jornalista que foi lá ver se o Bolsonaro ainda seguia o Coronel Menezes e aparentemente não segue mais. Não sei se é verdade. Menezes disse que não teve follow porque o presidente nunca seguiu. Ah, nunca seguiu? Então pronto, então se nunca seguiu, então a gente falando de rede social, não houve estremecimento. Também não tem Mas no particular opinar, ali, no WhatsApp, ele ninguém sabe que se houve ali uma conversa. Também acho, né? Mas eu também acho que o ex-presidente está numa situação bastante difícil, porque ele não está com mandato, né? Sim. E aí, essa relação de que ele tem com o Menezes, ele também tem que ter uma relação representativa junto a um partido, né? Sim. Então, isso aí a gente tem que falar realmente com o Menezes. Vamos lá, pode rodar a roleta. Vamos rodar novamente, a Natália não está como candidata. O Wilker Barreto. E aí? O Wilker Barreto talvez seja um dos grandes oradores da política amazonense. E aqui eu deixo uma menção honrosa à equipe do Wilker, porque a
cada pronunciamento que ele faz, ele traz muita informação, traz documentos, ele... Conseguiu se reeleger, Conseguiu se reeleger, com alguma dificuldade, mas conseguiu se reeleger. Então, num cenário em que a O oposição... Dermilson, ele era oposição. O Dermilson não conseguiu, o Will que conseguiu, né? Érica, a oposição, ela é muito importante. Passei lá, fiquei 1 ano e meio lá como assessor, agora entre 2023 e 2024. Então, quando o Wilker fala, eu te confesso que eu parava para assistir. Vamos ver outro aqui. Amon Mandel. Amon, nas pesquisas, né, tá? Davi, Amon e cidade. Sim. Né? Assim, as últimas pesquisas, conforme também a pontual. Sobre o Amon, o que você acha do Amon Mandel? Eu acho que o Amon não vai ter fôlego para manter a segunda colocação. Hoje o Amon não tem máquina nenhuma e a gente sabe que a máquina, a prefeitura, o governo do estado, uma assembleia legislativa, ela tem um peso muito importante na eleição, tá? Então o Davi com a máquina da prefeitura, o Cidade com a máquina da assembleia, o apoio do governador, eu tenho a impressão de que o Cidade vai tomar essa segunda posição. E aí eu te falo, muitos votos eles vêm das lideranças comunitárias, das pessoas que estão ali diariamente. E nas minhas caminhadas eu não tenho visto pessoas falando do Amon. Eu tenho visto muita gente falando do Davi, muita gente falando do Cidade, mas considerando este componente, considerando que ele abriu mão do fundão eleitoral, que eu até acho uma decisão interessante, razoável. Só que sem dinheiro não se faz eleição. Então, quando ele abre mão do fundão ali da Federação PSDB Cidadania, eu tenho a sensação de que ele prejudica a sua caminhada. E ainda falta muito tempo para as eleições, falta muito para dia 6 de outubro. Então, eu tenho a impressão que ele vai desidratar ainda e não vai para o segundo turno. Vamos falar agora sobre indecisos, votos indecisos, né? Eu não identifiquei, não levantei esses números, mas lembrando das últimas pesquisas, nós temos mais de 40% de pessoas indecisas. Sim. A gente está falando indeciso, branco, nulo, né? E aí é um montante. É um montante. É muita gente. Essas pessoas começam a se decidir quando começa de fato a eleição e quando começa o horário eleitoral, quando os candidatos podem expor, a partir do dia 16, o seu número, pode ter música, os jingles. Quando começa a campanha de fato, é que o grande público vai ter noção de que nós estamos numa eleição. Hoje, quem sabe que está acontecendo uma eleição, uma pré-campanha, é quem trabalha. O grande público ainda não está focado nisso. Vai estar daqui a pouco mais de uma semana. Aí sim, a gente começa as caminhadas, começam as ações, começam os lançamentos de candidatura, onde você começa a mobilizar muita gente. A gente sabe que na convenção, até a convenção não pode se colocar nenhum número, né? Sim. E a gente viu convenção já com número. Não pode. Você, a partir da tua convenção, do teu registro de candidatura, o candidato ele vira candidato, até então ele é pré-candidato. Só que a propaganda eleitoral ela só pode começar a partir do dia 16 de agosto. Então, não podia divulgar número, não podia pedir voto. Se alguém fez, o Ministério Público Eleitoral deve estar de olho aí. E assim a gente vai falando, não politizando e explicando para você. E aí, Paulo, para a gente já ir quase finalizando o Politizando, a gente vai ter também, deixar aberto para você em outros momentos, né? Porque você vai poder pedir voto, você vai poder dizer seu número, inclusive a gente vai poder colocar aqui também seu jingle, né? Como é que tá o jingle? Bom, hein? Tem boi bumbá, tem brega e tem forró, tá? Vai ser divertido. Gente, se tem uma coisa que eu gosto dessas eleições, é justamente os jingles, né? Que a gente fica realmente, a gente bagunça com os jingles, né? Os que a gente gosta, a gente tem uns que ficam na cabeça, né? Olha, meu filho já anda cantando violão em casa. Não vai falar mais spoiler aí que a gente não pode. Mas a gente já colocando aqui, eu quero saber qual é o seu pódio. O PMB ele está com uma chapa muito interessante. Meu presidente Charles compôs uma chapa ali, o Charles e o Rosenha, a deputada Rosenha, compuseram uma chapa muito competitiva. Eu estarei no pódio, obviamente. Na minha concepção, o vereador Ivo Neto também estará. Ele é um cara muito organizado, é vereador hoje, então tem ali o apoio de todo o seu gabinete, tem a sua estrutura funcionando. E se o PMB fizer 4 vereadores, eu imagino que 2 mulheres serão as outras que estarão ali no terceiro lugar. Qual o nome delas? E no quarto. A Paloma Lomitas, eu acho que ela tem, se ela conseguir converter ali os votos da rede, o engajamento dela da rede social em votos,
ela pode ser uma surpresa. E a minha amiga Jana também tem feito um trabalho muito bacana, foi secretária de esportes na gestão do Amazonino, salvo engano. Então tem recall, já disputou uma eleição, a Jana também pode ser uma surpresa. Eu acho interessante, eu queria a tua opinião sobre isso. Você acha que a rede social, ela elege? A rede social, por si só, elege. Esse rapaz aqui é um exemplo de que ele foi produzido na rede social, ele foi produzido. E nesse cenário, ela continua elegendo? Hoje ela continua elegendo. Se for bem trabalhada, elege sim. Elege sim. Agora, óbvio, que você não pode negligenciar os outros componentes, né? Então, a liderança comunitária, o seu voto de afinidade, você que é candidato aí a vereador, você precisa conquistar o voto dos seus amigos. Eu estou dando uma dica aqui, uma deixa para vocês. Porque se não conquistar o voto dos seus amigos, eu vou lá e conquisto. Olha só, e aí a gente já coloca aqui que quando você está em campanha, né, você tem que ter um lema, tem que ter uma pauta. E eu vejo que a sua pauta é justamente sobre o autismo, Sim. né, sobre o empreendedorismo, né? E dentro dessas pautas, por que você escolheu essas pautas ou ela te escolheu? Acabou que o autismo e o empreendedorismo me escolheram. Eu não sou um empreendedor nato, tá? Eu tive 1, 2 empresas só durante toda a minha trajetória, mas ao chegar na Secretaria do Trabalho, que antes era chamada de Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, graças à gestão da Nanda, que era a minha secretária à época e hoje é a 01 do Sebrae, nós mudamos a cara da secretaria, então virou a Secretaria de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. Então eu vi o quanto os empreendedores, eles conseguem movimentar a roda, movimentar o comércio local, e eles precisam de políticas públicas voltadas também para eles. Por quê? Porque eles sustentam muita gente, eles empregam muitas pessoas. Então o empreendedorismo é muito importante também na minha vida. Eu conheci o empreendedorismo mais próximo quando estive na Sintep, né? E talvez o principal ponto da eleição, que é o orgulho de ser manauara, a gente precisa resgatar. A gente viu a Isabelle com a participação no Big Brother, em que ela falava com orgulho das nossas gírias, da forma como a gente conversa com as pessoas. Falou muito de Manaus, falou muito de Parintins, e isso chamou muito a minha atenção. Então a gente precisa e pode usar a política para resgatar o orgulho de ser manauara. Olha que legal. E aí, eu já pensando aqui como você estava falando, e aí você falou sobre Manaus, e pensando em Manaus, né? Qual é a Manaus dos teus sonhos? A Manaus dos meus sonhos é uma Manaus em que funcione saúde, educação, parece genérico, né? Mas muita gente precisa de uma saúde de qualidade aqui. Nem todo mundo, a grande maioria das pessoas, não tem condição de pagar um plano de saúde. Quando você está andando nas comunidades agora, né, nos bairros, o que mais as pessoas falam para você? UBS e creche, principalmente. Tem muitas mamães que não têm condição de deixar o seu filho num local seguro para poder ir trabalhar, trazer um pouco mais de dinheiro para dentro de casa. Se elas tivessem creche suficiente, eu tenho certeza que as mamães deixariam seus filhos lá e iam trabalhar. Paulo, para a gente ir finalizando, eu sei que você já teve por trás dos bastidores. Sim. Inclusive, né, ajudando a construir campanhas. Sim. Agora você é um candidato. Qual é a diferença? A diferença é que agora você está na frente das câmeras. Agora é você que é o abordado, é em você que as pessoas criam a expectativa, é você, candidato, que o teu eleitor vai cobrar, e você precisa, primeira coisa, estar apto, precisa ter certeza do que você está fazendo e precisa ter, principalmente, compromisso com as pessoas que vão te eleger. Então, se você não tiver esses 3 componentes, ainda dá tempo de desistir. Então, quem é Paulo Taironi? Paulo Taironi, eu sou pai do Lucas, com muito orgulho, marido da Rafa, sou advogado, eu tenho uma experiência muito grande, tanto no serviço público quanto na política, e eu estou pronto para servir a minha cidade. É só por isso que eu sou candidato hoje, porque eu tenho condição de contribuir para a política da cidade de Manaus. E, novamente, por que você escolheu vir para a política? Porque a gente pode usar a política para mudar a vida das pessoas. E essa talvez seja a minha missão durante esses próximos 4 anos. E você não deixa de compartilhar esse Politizando, porque política, de maneira educativa, é aqui com a gente. Então, se você gostou, envia na tua lista de transmissão, aproveita, vai, segue a gente. Se inscreve no nosso canal do YouTube, porque toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai saber. Muito obrigada, eu vou deixar o espaço aqui para você deixar a última mensagem para quem está assistindo a gente. Érica, muito obrigado, foi uma honra, gostei muito de conversar com você, deixo um abraço aqui para todo mundo do portal Manaus, do Convergente.
Agradeço a oportunidade, deixo aqui as minhas redes sociais para você conhecer um pouco mais do trabalho. O Instagram é paulo.tairone, Tyrone, Facebook Paulo Tairone, temos TikTok também, Twitter. Então lá nós estamos lançando diariamente várias propostas, algumas políticas públicas que nós vamos propor nos próximos 4 anos. Então acompanha a gente. Fico aqui à disposição novamente, Érica, para a gente, num próximo momento, já divulgar número, poder pedir ali o voto de maneira mais clara. Por enquanto não podemos, mas gostei muito do bate-papo. Fico no aguardo do próximo convite. Um abraço para vocês.